Bem-vindo ao canal do Leandro Dias, aqui eu falo sobre futebol diariamente e já peço para você deixar o like e a inscrição aqui para me ajudar, para que possamos atingir outros amantes desse esporte tão apaixonante como o futebol. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou jornalista há mais de 2 décadas, falando sobre futebol e montei esse canal no início do ano para continuar nessa minha jornada agora em carreira solo, depois de dirigir o Netflu, a maior mídia independente de Fluminense. E o papo do vídeo é, claro, a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, num jogo tenso pra caramba contra o Botafogo. O Palmeiras vence por 1-0. Eu vou contar a história da partida, claro, sob a minha ótica, e conto com a sua participação também. Vamos lá, galera, vamos começar a falar sobre o jogo. Na escalação, acho que poucas mudanças do ponto de vista de peças. O Botafogo não tinha o Gregory e o técnico Renato Paiva opta pelo Danilo Barbosa. Acho que era a opção mais viável que ele tinha no momento, mantendo os 3 volantes, os 2 caras abertos, o Savarino caindo mais por dentro, o Arthur pela esquerda. No Palmeiras, acho que a principal diferença foi no posicionamento do Estevão, acostumado a jogar muito pelo lado direito, na partida deste sábado, atuando muito pelo lado esquerdo. E foi por ali que o Palmeiras foi melhor na partida. O Estevão, junto com o Piquerez, fazendo essa dobra por aquele lado, trouxe dificuldades para o Botafogo, que ficou muito preso com o Vitinho e também com o Arthur por ali. O Palmeiras teve uma grande chance com o Richard Rios. Na verdade, o Richard Rios ele dá um ótimo lançamento, preciso para o Estevão, ele cruza, o Barbosa tira no lance muito perigoso. Como eu disse, o Palmeiras inicia melhor o jogo, depois a partida tem uma rotação um pouquinho mais baixa, o Botafogo equilibra um tiquinho assim, mas os dois times com muitos erros, né? O primeiro tempo foi ruim, galera. O jogo estava bem ruim, bem chato de acompanhar. Aquele jogo típico de futebol brasileiro, futebol sul-americano. Muita marcação, muita correria e pouco cérebro, pouca criatividade. O Botafogo praticamente não cria nada no primeiro tempo. O Palmeiras teve esse lance e outro chute perigoso do Richard Rios, lá no finalzinho que a bola sai por cima. Foi um primeiro tempo com o Palmeiras um pouco melhor, mas o nível técnico muito baixo. Muitas faltas, muita preocupação com marcação, o jogo não se desenvolvia. No segundo tempo, a coisa muda de figura, né? O Palmeiras teve uma chance com o Estevão logo no início, né, com uma defesa do John, espalma para escanteio, num lance que o Palmeiras rouba a bola do Botafogo nessa saída. O Palmeiras começou a ter no menino Estevão a sua principal peça ofensiva. Era um jogador diferente. Só que aí, cara, o Abel Ferreira faz uma mudança que depois fica fácil você dizer que ele acertou olhando para o resultado. Mas não acho que ele acertou. Quando ele tira o Estevão para colocar o Paulinho. A entrada do Paulinho foi correta. O Paulinho tinha que entrar mesmo. Não no lugar do Estevão. Quando o menino começava a mostrar alguma coisa diferente no jogo, que era equilibrado, mas com uma superioridade para o Palmeiras, ele tirou o garoto. Mas ainda assim, a equipe paulista foi melhor. O Estevão teve 2 lances no início do segundo tempo e o Palmeiras foi para a pressão, um time muito mais agudo, criou mais chances, faltava calibrar nas finalizações. O Botafogo não tinha força ofensiva. O Botafogo veio para se defender e tentar uma bola que não acontecia. Os 3 homens da frente muito apáticos. O Igor Jesus pouco tocava na bola. O Arthur, que é um bom jogador, mas eu acho que atrapalha nesse jogo de transição do Botafogo, por ele ser muito canhoto, leva a bola com o lado direito e afunila quase sempre, então acho que isso atrapalha, né, nessa profundidade. E aí os treinadores começam a fazer suas mexidas, né? Como eu falei, o Abel Ferreira tira o Estevão, o Vitor Roque, coloca o Paulinho e o Luiz, eu acho que os dois tinham que entrar. O Renato Paiva responde logo em seguida, ele tira o Alex Telles e o Alan e colocam Cuiabano e Montoro. Eu imaginava um Botafogo diferente. Falei, pô, agora você tem um jogador de mais presença ofensiva, com mais força física pela lateral, e você tem o Montoro, que é um jogador bem mais criativo do que o Alan. Nada disso. O Palmeiras continuou melhor. Depois nós tivemos outras 2 mexidas simultâneas, né? Parecia que os treinadores estavam fazendo ali um jogo de xadrez. O Abel botou o Mike no lugar do Alan, né, com o canhotinho, o Mike para fazer essa dobra pelo lado direito. E o Renato Paiva tirou o Savarino, que não foi bem, e colocou o Correia.
mas ainda assim o Palmeiras era melhor. Aos 27 tem um cruzamento do Piquerez, o Maurício obriga o John a fazer uma excelente defesa. O jogo depois cai um pouquinho de novo de produção, mas ainda com o Palmeiras buscando. O time que buscava a vitória, que buscava o gol, era o Palmeiras. Vem a prorrogação, a finalização do Richard Rios, que o John espalmou, até que aos 9 minutos sai o gol, uma jogada individual do Paulinho pela direita. Ele corta para o meio, se livra de 2 marcadores, um deles para, e ele de forma consciente faz um belo gol, tocando no canto direito do John, 1-0 para o Palmeiras. Depois do gol, o Abel imediatamente tira o Paulinho para colocar o Michael para fechar. A torcida do Palmeiras vai à loucura nas redes sociais, né? Com raiva mesmo do Abel Ferreira. O Botafogo com muita dificuldade para poder criar. Depois do gol, aí o Botafogo, acho que depois desses 4 jogos que ele disputou no Mundial de Clubes, ele resolveu jogar bola. Ele resolveu não se defender. E foi para a pressão. O Palmeiras recuou. Depois ainda tivemos a expulsão do Gustavo Gomes, que já estava fora das quartas, né? Suspenso pelo cartão amarelo, é expulso. E aí, claro, é pressão total. O Palmeiras se defende ali, faltando 10 minutos. O Botafogo tenta muito pelo alto, com o Joaquim Correia e também depois com a entrada do Arthur Cabral. Mas a verdade, pessoal, é que classificou quem quis ganhar. Classificou quem foi melhor o jogo inteiro. Repito, um jogo feio de assistir, um jogo bem ruim. Eu esperava um jogo corrido, com movimentação, com marcação, mas com um pouco de qualidade. Um jogo bem estilo Libertadores, disputado nos Estados Unidos. Mas o Palmeiras foi a equipe que foi ofensiva, que buscou a vitória o tempo todo. E é paradoxal dizer isso, mas mesmo com algumas mudanças que eu não concordei do Abel, eu não teria tirado o Estevão. Eu não sei se a condição física do Paulinho pesou para que ele tivesse saído logo depois do gol, ou se o Abel queria recuar o time. Isso a gente vai ficar na especulação. Mas o Palmeiras foi melhor no jogo. O Palmeiras criou muito mais chances, teve mais números, teve presença ofensiva. E o Botafogo, eu acho que depois de fazer aquele jogo taticamente impecável contra o PSG, se a gente pegar o recorte do que foi o Botafogo nos 4 jogos, ele não foi bem, né, gente? O Botafogo praticamente se defendeu os 4 jogos. O primeiro contra o Seattle, uma vitória bem mentirosa. O Botafogo abre 2-0 sem jogar bem, toma o gol, a equipe norte-americana vai para dentro. Se tivesse mais alguns minutos, poderia até empatar. Depois faz aquele jogo, né, defensivamente perfeito contra o PSG, que não aperta fundo no acelerador. Depois administra contra o Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid não foi bem. Mesmo assim consegue vencer, poderia ter feito até o 2-0, se aquela letra do Griezmann entra. E vai enfrentar o Palmeiras numa posição de esperar o adversário. O Botafogo, sim, é um time muito forte em transição, mas tem qualidade para jogar. O Botafogo tinha qualidade e tem para poder medir forças com o Palmeiras. E dizer que foi, se olhar para o resultado, os 90 minutos, empatou, um jogo equilibrado, como eu narrei, foi equilibrado no primeiro tempo, ainda assim com o Palmeiras melhor. Então eu acho que o futebol, que nem sempre é justo, nem sempre acontece aquilo que nós estamos acompanhando, dessa vez premiou a equipe que mais quis jogar futebol, que mais quis ganhar, que mais ofendeu o seu adversário no bom sentido, que mais atacou, que marcou pressão. Então acho que a vaga está bem entregue ao Palmeiras. O Palmeiras, que nesse campeonato conquista a sua segunda vitória, são 2 vitórias e 2 empates. Em termos de rendimento, acho que o Palmeiras faz um Mundial razoável. Em termos de desempenho, não de resultado, está nas quartas de final, já está entre os 8 melhores do Mundial de Clubes. Mas ele faz um jogo muito bom contra o Porto, merecia a vitória. Depois encara a equipe do Al-Ahly, que faz um primeiro tempo ruim, no segundo tem aquele gol contra que abre o jogo, mas não foi também um grande jogo do Palmeiras. O segundo tempo um pouco melhor. E contra o Inter Miami, o Palmeiras joga muito mal, mas muito mal mesmo. Consegue um empate ali na qualidade individual de seus jogadores. E hoje, contra o Botafogo, faz um bom jogo, melhor. Como eu disse, não foi uma partida bonita, agradável de se ver, mas foi melhor do que o seu adversário. Então, em termos de rendimento, o Palmeiras tem feito um Mundial razoável, mas, de novo, nesse confronto específico com o Botafogo, foi melhor e mereceu essa classificação. E você, o que você achou do jogo? Gostou? Não gostou do jogo? Você acha que a vaga do Palmeiras foi merecida? A equipe alviverde fez o suficiente ou fez o que deveria para se classificar às quartas? Coloca aqui nos comentários
e vamos trocar essa ideia. Antes de sair, likezinho no vídeo e a inscrição no canal para ajudar o amigo. Valeu? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!